Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, bom que você está conosco em mais um vídeo aqui no nosso Crescendo em Cristo, conhecendo cada vez mais da palavra do nosso Deus e do nosso Senhor. Nós queremos no dia de hoje estudar um pouco sobre a carta de Hebreus, capítulo 12, na sequência dos nossos estudos. Como nós encaramos as dificuldades, os problemas e tudo aquilo que nós temos vivido nesse mundo, quem sabe o autor da carta aos Hebreus nos ajude a encarar de uma forma mais concreta esses problemas. Abra sua Bíblia e venha conosco nesse estudo da Palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, os versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos em perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma. O apóstolo começa a nos falar sobre como encarar os problemas e os desafios da vida e nos aponta que um dos principais temas ou uma das principais formas de fazer isso é olhar para frente e continuar a carreira que nos está proposta. A nossa vida é comparada então a uma corrida, a uma carreira, e nós precisamos continuar sempre em frente. Isso nos lembra que nós não podemos ficar nem presos ao passado, que nos agarra e nos puxa com todo o peso e o pecado, e também não precisamos e nem podemos ficar preocupados apenas com o futuro, mas devemos hoje estar correndo a nossa carreira, enfrentando os nossos desafios, vivendo a nossa vida. E então o apóstolo diz que uma das grandes formas de correr esta carreira, de viver esta vida, é olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele que em troca da alegria suportou a cruz, Ele que hoje está sentado à direita do Pai. É preciso lembrar que uma das grandes formas, ou uma das melhores formas de viver esta vida, a vida nessa terra, é olhar para Jesus Cristo e lembrar que nós podemos correr essa carreira sem cansar a nossa alma, sem viver presos ao peso do pecado, porque tudo isso foi conquistado, ou a vitória sobre tudo isso foi conquistada na cruz em Cristo Jesus. Na sequência do texto, o apóstolo ainda nos traz algumas lembranças sobre como nós podemos nos colocar diante das dificuldades. Hebreus capítulo 12, os versos de 4 até 13. Hebreus 12, de 4 a 13. Que diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que vós perseverais. Deus vos trata como os filhos, pois que filho há que o pai não corrija?
mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Nós havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é mão, antes seja curado. O que o apóstolo nos lembra no texto, a partir do versículo 4, é justamente que nós temos que lembrar que a nossa vida não será livre de problemas, de dificuldades e de dores. E nós ainda podemos, em alguns momentos, ver tudo isso como se fosse a própria admoestação ou a própria exortação do Senhor. O apóstolo nos lembra que nós não precisamos ficar preocupados e nem mesmo abismados quando somos corrigidos pelo Senhor. Então ele diz que Deus é bom porque Ele ama aquele quem recebe e assim o corrige. Todo aquele que está sendo corrigido por Deus é para o seu bem. Nós precisamos lembrar que Deus não faz filhos que sejam mimados, que simplesmente recebem tudo aquilo que querem ou que acham que mereçam da parte do Senhor. Mas Ele, por vezes, precisa nos admoestar, Ele, por vezes, precisa nos fazer ver o quanto nós estamos andando em caminhos que não satisfazem a sua vontade. Quando nós tínhamos os nossos pais e recebíamos a sua disciplina e quando recebíamos a sua exortação, naquele momento podíamos até sentir em nosso coração algum tipo de dor e até mesmo ficar com raiva dos nossos pais. Porém, o apóstolo nos lembra que após vermos o tamanho das besteiras e a quantidade de erros que nós mesmos estávamos cometendo, nós acabávamos sabendo que essa disciplina era sim para um fruto pacífico. Certa vez, em um lugar onde trabalhei, vi um carro onde dizia assim: agradeço a minha mãe por todos os tapas que eu já levei. Muito antes de ser uma apologia ou uma defesa à violência, tal texto ou tal frase nos lembra justamente isso. Que por vezes, se nós não formos exortados, se nós não formos disciplinados, nós viveremos uma vida onde não há paz. É por isso que o apóstolo, quando escreve a sua carta, diz que toda a disciplina é para um fruto de paz, um fruto de justiça. E então ele pede que nós nos coloquemos agora novamente de pé, mesmo em meio à disciplina, que nós possamos endireitar os nossos caminhos para que não precisemos e nem necessitemos de tal disciplina, para que nós possamos viver uma vida mais correta e mais concreta nesse mundo. E ele segue com esse assunto no texto até o verso 18, versos de 14 a 18, quando ele diz o seguinte: a forma de colocar a disciplina em prática está nesse texto aqui. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atendendo diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus.
nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela sejam contaminados. Nem haja algum profano ou impuro, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que o apóstolo nos lembra no texto de hoje, ou nessa parte do texto, é justamente que nós lembremos da nossa posição de filhos e herdeiros de Deus e não troquemos a nossa posição por qualquer tipo de repasto ou qualquer comida que possa parecer boa, mas na verdade não tem nenhum tipo de coisa a nos ajudar, a nos dar ou a fazer com que a nossa vida possa recebê-la de forma concreta. O que o apóstolo que escreve essa carta nos lembra é que a grande forma, ou a forma de recebermos ou de não recebermos a disciplina do Senhor é justamente que nós possamos seguir em paz com todos, buscando a santificação. Esse, quem sabe, é o grande resumo de toda a vida cristã, a vida nessa terra. E nós precisamos levar em conta tal palavra. Nós precisamos lembrar que devemos, como filhos queridos e amados de Deus, transformar nossas vidas e nossos viveres, para que, ao invés de sermos pessoas amarguradas, pessoas que vivem uma vida longe da palavra de Deus, sejamos pessoas que realmente creem naquilo que o Senhor nos tem dado. Assim como Esaú, muitos de nós nos comportamos como filhos que, ao invés de buscarmos a bênção da primogenitura, ao invés de buscarmos a bênção de estar na presença de Deus, estamos simplesmente trocando tal presença por qualquer coisa que possa parecer boa, mas na verdade traz dor e traz dificuldade. Na sequência, dos versos de 18 a 24, o apóstolo nos traz outros lembretes sobre o fim dos tempos agora. Quando ele diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que Deus nos lembra do fim dos tempos é que por vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida nessa terra que queremos voltar a estar diante do Sinai, o monte do julgamento de Deus, onde simplesmente a lei e a destruição aparecem. Nós achamos que esta nova vida, ou essa vida em uma ética voltada para a palavra de Deus, ela deve ser vivida e não pode jamais ser esquecida, para que possamos nós mesmos receber os frutos de tal vida. Porém, o apóstolo nos lembra que nós fomos transferidos ou transportados para o Monte Sinai, para o Monte Sião, e nós já não precisamos mais estar tão preocupados com
tudo aquilo que nós podemos fazer. A vida de paz, a vida concreta, a vida de primogênitos da palavra de Deus, ela será vivida não porque nós somos obrigados a vivê-la, mas sim porque a graça de Deus nos alcançou. Sim, porque Deus veio até nós. Sim, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, como mediador da aliança, a melhor forma de viver na presença de Deus. O que o apóstolo coloca aqui é justamente o contraste entre fé e obras, nos demonstrando sim que as obras são necessárias, são importantes e que nós não podemos de forma alguma fugir delas. Mas sim, nós não podemos nos apegar a tais obras como se fosse essa a tábua da salvação, como se fosse essa a única forma de recebermos a nova vida em Deus. Por isso que ele olha para Cristo e diz, ele mesmo é o mediador da nova aliança. E então, ao final do texto, nos últimos versículos, ele diz o seguinte: tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O apóstolo termina o texto nos lembrando que nós podemos e precisamos deixar de confiar naquilo que os nossos olhos veem e naquilo que as nossas mãos fazem. Isso tudo são coisas abaláveis, são coisas que simplesmente se desfazem diante da voz e do sopro do Senhor. Mas ele nos lembra da necessidade de cuidarmos sim, para que não sejamos entregues à confiança nessas coisas e nos entreguemos àquilo que é inabalável, a sua palavra, a palavra que nos diz que em Cristo nós somos salvos e podemos andar em um novo caminho, que podemos crer em um Deus que nos ama, que nos dá a sua graça e que nos faz com que o seu amor e a sua bondade possam ser divididas juntamente conosco. Que Deus em Cristo possa nos fazer crentes e confiantes nessas palavras. Um abraço, desde aqui da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eu sou o pastor Fabrício Jung e esse foi mais um programa Crescendo em Cristo. Que bom que você esteve conosco. Nos acompanhe em nossas próximas atividades. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.